Bom, vamos retomar e aí a gente encerra no horário para a gente almoçar. Então vamos ao dilema da masturbação infantil. Mais uma vez, quem já lidou com criancinhas, né? Primeiro, temos que entender que masturbação infantil não é necessariamente, né, colocar a mão no genital e ficar estimulando. Também, né? Algumas criancinhas fazem isso. Principalmente os meninos, né? Mas toda ação que envolve aquela área e que é prazerosa. Então, por exemplo, menininhas que gostam de brincar de cavalgar nas costas de alguém, ou de sentar no colo e ficar fazendo movimentos. E às vezes, bom, adultos podem propor essa brincadeira, mas às vezes a própria criança, né, sobe nas suas pernas e fica ali friccionando. Por quê? Porque faz cosquinhas gostosas. Então, masturbação também tem a ver com essas ações, né? Então, temos aqui os 3 grandes períodos da erogenização das zonas erógenas, né? E seus respectivos objetos. Então, vejam que na tal fase fálica, temos os objetos pênis e clitóris. Prazer autoerótico, que principalmente se localizava na boca, e em seguida no ânus, por volta dos 3 anos e meio, passa a se localizar nos genitais. Essa é uma frase do Freud, veja que interessante. Então ele conclui: mas esse genital é apenas o pênis. O feminino permaneceu não descoberto. Por isso, né, aquelas 2 teorias sexuais infantis. Nesse tempo, menininhos e menininhas agem como se fossem menininhos. Isso tem relação com o quê? Com o fato de que a mãe, ela trata seus filhos de ambos os sexos como seus pequenos objetos fálicos, né? Então, o imaginário se constitui a partir de uma primeira triangulação. Depois vamos ver, ali no esquema da realidade, que ela tem a ver com esse triângulo aqui, ó, né? O infans, a mãe, sempre entre aspas, e o falo, aqui o falo imaginário. O que quer dizer? A criança é para a mãe um falinho que a completa e vice-versa. É por isso que, isso é outra teoria sexual infantil, né? Para as crianças, existem 2 tipos de seres. Um que tem o pênis e outro que deixou de ter, portanto é castrado. Se é castrado, ele é inferior. Pronto, temos a explicação psicanalítica do machismo, né, que chamamos de falicismo. Vocês vão entender melhor. A criança precisa lidar com 3 perdas objetais fundamentais, né? Objeto oral, desmame. Objeto anal, desfraude. A terceira perda, que tem a ver com esse dilema, e essa perda tem saídas diferentes, como vamos ver, tem a ver com isso. Viemos da mãe, e ela nos fez como corpo, o eu-corpo. O Freud vai teorizar o eu, mal traduzido por ego, né? Aqui, na tradução do Cabas, tem ego, superego, né, e id. São traduções ruins, né? A gente prefere eu, supereu e isso. Então, quando o Freud vai teorizar o eu, principalmente no texto o eu e o isso,
ele vai mostrar que o eu, acima de tudo, ele é corporal. E o eu é um outro. Consegue entender isso? Quando estamos com algum problema corporal, alguma dor, a gente costuma dizer, o meu corpo está me matando. Falamos do corpo em terceira pessoa. Ah, o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo. E quando alguém morre, o que sobra? Corpo. Como diz o Arnaldo Antunes na música, o corpo é o nome do morto. Então, o eu, ele tem a dimensão corporal, também porque no estádio do espelho, que dá ali, ó, essa é a linha do estádio do espelho, né? O sujeito, ele passa a ter uma visão integral do seu corpo no espelhamento do corpo do outro. Então, o eu está diretamente relacionado ao corpo. Tanto é que nas experiências de angústia, e angústia extrema, quais são as sensações principais? São corporais, né? Quem aqui já perdeu um grande amor? Seja relacionamento amoroso, seja um parente próximo, um amigo. A gente sente no corpo essa perda. Porque o nosso eu, espelhado naquele objeto, ele sente uma desintegração momentânea e parcial. Se tudo der certo, né, isso é superado. Mas essa experiência da angústia no corpo mostra que o eu, em última instância, ele é corporal. Então, a mãe nos fez como corpo, o eu corpo. E no corpo há uma parte da qual tiramos prazer. No menino, o pênis. Na menina, o clítoris. E há uma diferença. E como as criancinhas entendem essa diferença? Pela oposição, uns têm e outros não têm. E vejam que interessante e inteligente o que o capitalismo faz com isso. Quem aqui tem mais de 35 anos, talvez lembre desse livro. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Só você ainda não tem. Esse é um comercial de um produto lançado em 1992. Eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos. E na sala de aula, eu era um dos que não tinha. Isso não é fácil. A escola fornecia umas tesourinhas, né? Simplesinhas. Eu tenho, você não tem. O capitalismo explora muito bem essa dimensão falicista. Não é fálica no sentido de função. Né? Há uma diferença. Nesse ponto, Cabras recorre ao Piaget. O Piaget, sobre o desenvolvimento intelectual, observando crianças, ele define períodos, né, de superação, de desenvolvimento do intelecto infantil. Então, 3 anos e meio, 4, que é ali essa passagem do primeiro para o segundo tempo do Édipo, estamos no período pré-operatório. Operações concretas e operações formais ainda estão longe, né? Para entender Freud e Lacan, é preciso ter alcançado, né, o pensamento formal e abstrato. Isso tudo é muito abstrato como conceito. A criancinha, por não ter ainda o simbólico, como eu disse, imagina, ou seja, subjetiva com o imaginário, que é bem precário.
ela tem, a criancinha, nessa idade, dificuldades de relacionar conteúdo, continente, qualidade e quantidade. O Piaget, ele faz pequenas provas para tal. Uma delas é essa. When you look at these two glasses, do you think that they have the same amount of juice? You think they're the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's hot. Okay, ready? Okay. Does this girl have more quarters? Does this girl have more quarters? Or do they have the same? They're the same? They're the same? Okay. Does this girl have more quarters? Does this girl have more, or do they have the same? That one has more quarters? Why does this girl have more quarters? It's more far away. Agora é um menino de 6 anos. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? There you go. Okay, so we're going to take the juice from this glass and pour it into this one. So now we're going to look at this glass and that glass. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because it's the same doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice. Tem outros experimentos que são com massinhas. Então, aí no caso da criança de 3, 4 anos, é uma bolinha, 2 bolinhas iguais. Né? E na frente da criança, pega uma das bolinhas e estica bastante. E a criança diz, essa aqui esticou, tem mais massinha. Quais conclusões o menino e a menina tiram disso? Menina. Equivalência. Bom, isso aqui virá depois. As saídas neuróticas. No menino, eu coloquei aqui mais ou menos neurose obsessiva, porque geralmente, né, meninos e homens saem por essa neurose, ou por esse subtipo estrutural, e meninas pela neurose histérica, ou por esse tipo. A posição fantasmática, no caso da neurose obsessiva. Culpa por ter gozado demais e angústia de castração, junto com dar provas dessa virilidade, que é de suposto ter o falo. Porque a equivalência é pênis-falo. Né? E na menina, a posição fantasmática costuma ser reivindicação frente à constatação de que gozou de menos, e inveja do pênis falo.
do caso da confusão, né, entre as duas coisas. Então, aqui, eu devo algo ao outro, e aqui, o outro me deve. Muitas vezes isso é fato, né, concreto. Mas o mais fundamental é que isso é a nível fantasmático, né? Ao ponto de, certa vez, eu trabalhava no SUS, e no SUS a gente, quando você é o único psicólogo, você atende quem vem, inclusive parentes, né? Chegou uma moça, começou seu tratamento, e lá pelas tantas ela diz: eu acho que a minha mãe gosta mais da minha irmã. Nem era um irmão, era uma irmã. E aí segue o tratamento. De repente chega essa irmã. E começa a se tratar até que ela diz: eu acho que a minha mãe gosta mais da minha irmã. É uma posição fantasmática, antes de ser necessariamente, embora muitas vezes né, diferenças que o outro faz de um filho para o outro. Aqui, vejam, isso costuma ser um casal típico, embora não necessariamente, porque há neuroses obsessivas com configurações, porque a neurose obsessiva ela tem duas possibilidades, né? Ou, a maior parte das vezes são homens, ou é um neurótico obsessivo identificado com um escravo, então ele é esse a serviço do outro, né? Ele sente essa culpa de que goza demais, que gozou e goza demais, ou ele se identifica com o mestre, e ele está no polo oposto. Geralmente esse segundo é o machista. O primeiro, muitas vezes, é o que as feministas chamam de esquerdomacho. Não é? Bolsinha, Ercobag, né? Com o vinil do Caetano. Adoro o Caetano, mas isso é uma caricatura que muitas vezes é bem real. No caso desse obsessivo identificado como servo, né? Geralmente ele se casa com uma histérica, também neurótica, que acha que o outro deve para ela, e vive esse casal infernal, neurótico, né? De um homem tentando satisfazer um outro, incorporado na mulher, insaciável. Tem um videozinho do Porta dos Fundos, que se chama Mulheres, anotem aí. Caracteriza bem, né, esse casal que muitas vezes é típico. O Falo se refere ao conceito de relação. O Cabas, ele elabora 4 teses, né? Para pensar o conceito de fala. E aí vamos finalizando esse conceito para entrar nos outros 2. O inconsciente se forja na relação com o outro. Vimos isso, né? Nessa relação do sujeito com o outro se intercambiam suportes. Leite, beijos, demandas, carícias, prêmios. Tudo aquilo que o outro coloca, né, para intermediar a relação com as crianças. Porém, de todos os suportes, há um que é super privilegiado pelas teorias sexuais infantis. Pelo seu caráter diferencial e agradável, pênis ou clitóris. E o superprivilégio do pênis ou do clitóris se produz no contexto de uma conjuntura, a da masturbação infantil. Dessas 4 teses concluímos. O falo é uma estrutura simbólica da qual o pênis é um elemento parcial. Assim, o pênis que as mulheres invejam não é o pênis que os homens têm, mas o que elas, entre 2 e 4 anos, gostariam de ter recebido das mãos do outro, né? Na nossa cultura, principalmente da mãe. Equivalentes simbólicos do falo. Clitóris, pênis, né? Clitóris, filho, dinheiro, poder econômico, carro, carreira profissional, beleza física e tudo que vocês quiserem, e que o capitalismo também se aproveita e vai enchendo, né, essa lista
Porque, bom, se eu tenho uma Ferrari, tem alguém que tem um carro mais caro que a Ferrari. Né? Um Porsche de última geração. Tem sempre alguém que tem mais, né? Eu tenho, você não tem. Aliás, esse mês alcançamos uma tragédia, que é o primeiro trilionário, né? Que é o Elon Musk. Ele tem, nós não temos. Como chamam esse caminhão? Alguém sabe? Cegonha. Então, caminhão cegonha. Ele leva pequenos falinhos. Pequenos bebezinhos. Bebê fala. No simbólico, então, no inconsciente, no infantil, são equivalentes, né? Falo, melhor, pênis, clitóris, carro, tudo isso. São possíveis equivalentes. Tese de doutorado. Bom, conceito de castração. O Cabas ele vai renomeando esses três tempos de muitas formas, né? Agora ele propõe assim, complexo da mãe, de castração e complexo do pai. Só que ele avança, mas volta. E faz esses movimentos. Como pensar a questão do dilema da masturbação em detalhes? É isso que ele vai trabalhar agora. Os cuidados maternos, ele investe libidinalmente, né, um corpo erógeno. Um corpo biológico que venha se erogenizar. Lembra da definição de erógeno, né? Capacidade de acumular e de suprimir estímulos. Vivemos isso a todo momento, né? Fizemos uma pausinha, alguns de vocês comeram um pão de queijo, né? Tomaram um café. Isso é suprimir estímulos. Daqui a pouco vamos almoçar. Vamos suprimir estímulos que estamos, até a hora do almoço, né, acumulando. Então a mãe investe um corpo erógeno e esse infância investe de volta. Para e passo, né? Mas há uma bifurcação do desejo da mãe. Eu coloquei maiúsculos aqui, não é a do simbólico. Aqui, nesse caso, é para diferenciar dos desejozinhos que a mãe tem. Os desejozinhos são esses aqui, ó, são os interesses para além dessa relação imaginária e narcísica com a sua cria. O desejo da mãe, depois vamos ver com detalhes, o Lacan vai dizer, é uma boca de jacaré. Mas é esse desejo com maiúsculo aqui. Então, para além desse desejo da mãe, se tudo der certo, na melhor das hipóteses, esse desejo não é maiúsculo. Ou seja, a mãe tem outros interesses. E começa a entrar em questão a rivalidade fálica. O que quer dizer isso? Ora, se eu não sou o falo que completa a minha mãe, há um falo além de mim, que é o simbólico. Esse é o germe do conceito de falo simbólico, que é o terceiro tempo. Mas antes, libido de objeto e libido do eu. São conceitos do Freud no texto sobre o narcisismo, que é um dos textos mais primorosos do Freud, que temos que ler e reler tantas vezes. Né? Introdução ao Narcisismo de 1914. Então vejam. Quando o infância se depara com algo que compete com a atenção da mãe, essa libido que ele estava direcionando para a mãe, ela retorna para ele. Retorna para ele e nesse tempo da fase fálica é concentrado em seu corpo numa região, pênis ou clitóris.
menina e menino. Né? Isso é o autoerotismo. Então, a libido de objeto, essa é a libido de objeto do infância. Retorna como libido do eu. É a libido que estava no objeto e que retorna. Aliás, esse processo que o Freud discute no texto do narcisismo, ele se dá de quando em quando conosco. Toda vez que temos que recolher a libido que investimos num objeto, isso é dolorido. Né? Isso é o processo de luto. Então, o processo, o trabalho, melhor dizendo, do luto, é a transformação da libido de objeto novamente em libido do eu. É recolher a libido que estava investido. Então, a criancinha faz isso, quando ela traz de volta, isso é depositado nessa região corporal. O dilema será então esse. Lembremos que no imaginário, o que está para a criancinha? Está aqui. Existem dois tipos de sujeitos. Aqueles que têm o pênis e aqueles que foram castrados. Do lado do menino, isso aparece como? Posso perder o meu pênis. Há vários mitos, historinhas que contam, né, dessa problemática. No caso da menininha, o que se processa no imaginário dela? O outro não me deu. Esse objetinho de prazer, né, que o menino tem. Que o menino, eu tenho, você não tem. Então, vicissitudes das escolhas. No caso do menino, ele tem que escolher entre a mãe, a menina também, né? Que de certa forma ela foi castrada, mas tem ali uma pequena parte de prazer que é menor que a do outro. No simbólico, a gente tem outra ideia, né? Muitas vezes, o melhor vem nos menores frascos. Não necessariamente o maior é melhor. Então, o infante tem que escolher entre a mãe, que dá prazer, e essa parte corporal. Isso tudo no imaginário, acompanhe, né? Porque para ela ficar com a mãe, ela tem que abrir mão do genital. E para ela ficar com o genital, tem que abrir mão da mãe. Qual é a melhor saída? Alguém? Ficar com a mãe é uma escolha plausível? Ela é a boca de jacaré. Mãe enquanto função, tá? Bom, sempre no imaginário e no simbólico, né? Na estrutura do recalcamento, então, há duas possibilidades básicas. A angústia de castração, então, no caso do menino e no caso da menina, né? No imaginário, angústia de castração, ameaça de perda do pênis, emasculação, feminização ou falicismo. Tudo isso é possível no imaginário. A neurose, ou as neuroses, no caso do lado masculino, gira em torno disso daqui. Né? Um homem neurótico, ou seja, arraigado no falicismo, se ele começa a cuidar muito da beleza, o que os amigos costumam dizer? Deixa de viadagem, que é a forma de dizer, tá virando mulher? Emasculação quer dizer isso.
No caso da neurose histérica, tem a possibilidade do masculinismo, ou complexo de masculinidade. Às vezes sai por uma homossexualidade. Vejam, para a psicanálise, não tem problema nenhum. Né? É uma das possibilidades. A questão é como esse sujeito que saiu dessa forma vai lidar com a vida. Isso pode ser questão para ela ou para o social. Pode ou não. Né? Ou no caso da neurose histérica, que embora saia pela heterossexualidade, ainda tem questões do masculinismo no sentido da competição fálica com os homens. No simbólico, então, isso quer dizer que uma análise pode operar essa passagem. Né? Em vez de falicismo e tudo isso, possibilitar uma posição de função fálica, que é também, Lacan vai dizer, semblante de suposto ter o falo. A palavra suposto é muito importante. Do lado das mulheres, desejo de ter um filho deslocável para outros objetos simbolicamente equivalentes, como vimos antes. Né? Para algumas mulheres, passar pela vida e não ter um filho pode ser um trauma, de tanto que para ela aquilo é fundamental. Para outras, fica no campo de uma dúvida e das contingências. Se eu tiver, será legal. Se eu não tiver, posso lamentar, mas consigo lidar com isso. Esse primeiro caso, ela vai viver uma situação bem traumática. Né? Muitas congelam os ovos e tudo. Para outras, essa questão pode ser muito bem clara. Não quero ter filhos. Por quê? Nesse caso, esse deslocamento, ele operou muito mais. E não tem juízo aqui de valor, né, nesses casos. Ao ponto de, por exemplo, ela pode querer uma tese de doutorado, né? E até dizer, parir uma tese. Dizemos, né? São deslocamentos possíveis. Tem até um livro muito legal da Maria Rita Kel que se chama Deslocamentos do Feminino. Podem ler e constatar essas coisas. Assim como ele fez com o conceito de falo, ele faz com o conceito de castração. 4 teses. Castração concerne a um órgão, o pênis, no imaginário. Sucumbimento da premissa universal do pênis. Então, isso deveria ocorrer nesse tempo. Ruptura da relação mãe e filho e rompimento do narcisismo primário. Isso foi um problema técnico. Bom, e vamos ao terceiro tempo do Édipo. Desenlace do drama Edipo. Então vejam que isso é um drama, né, vivenciado pelas crianças, que urge ser superado. É preciso ter um desenlace. O terceiro tempo do Édipo é o tempo do pai. O pai no nível simbólico, que Lacan nomeou como nome do pai. Depois que voltarmos do intervalo, vamos discutir o que ele chamou de metáfora paterna, né? Ou seja, como é que o nome do pai, como nível simbólico do pai, vem substituir o desejo da mãe. Para mim, eu tenho claro essa questão de função completa, não sei de forma concreta pai, mãe, homem, mulher. Mas uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu não consigo entender, é a questão do tempo. Porque, por mais que a gente não esteja
si, quando a gente fala de falo, se supõe um encontro com o pênis, de fato, ou não? Em algum momento. Sim. Na infância, as criancinhas, elas se comparam, né? E antes de ter sido, ou de ser as criancinhas que se comparam, isso a nível ontogênese, ontogenético, né? Ou seja, o processo, o tempo de vida do indivíduo. Mas antes dessas comparações, houve essas comparações a nível filogenético, durante o processo da história da espécie. A hipótese do Freud é de que o filogenético ele se mantém presente, né, transmitido de gerações em gerações pelo simbólico. Essa é a hipótese do Freud. Mas recoloca a sua questão. Qual é o ponto? Não, eu fico pensando, tipo assim, faz sentido quando fala dessa questão da descoberta do próprio corpo, às vezes, mas a gente está supondo que isso de fato acontece, então. E existe esse encontro com o pênis para acontecer todo esse processo genital fálico. De comparações. Sim. Eu acho que o que me pega é esse encontro com o pênis fato, assim, que concretiza o complexo de Eu disse, seguindo Cabas, que segue Freud e Lacan, que o falo não é o pênis, a não ser numa contingência, que é a contingência da sexualidade infantil. E que a neurose, ela se caracteriza justamente por não conseguir separar pênis e falo. As neuroses e até os críticos da psicanálise, quando eles não conseguem fazer essa diferenciação conceitual. Mas vamos seguir mais um pouco, depois você pode recolocar sua questão, se você quiser, né, a partir do que ainda temos para ver. Então, esse é o terceiro tema. Aqui temos que falar do pai nos 3 registros. Só que tem um detalhe. Quando Lacan fala disso no seminário 5, no 4 e no 5, ele ainda não tem o conceito de real como ele vai ter ao final, né? Portanto, o pai real aqui é apenas o pai da realidade, o dito progenitor. Tá? Então, tenham em mente isso. Agora, o simbólico e o imaginário já estavam conceituados nesse momento. Então, esse desenlace tem a ver com a instalação da lei do desejo. A lei aqui não tem nada a ver com o direito, né? E na nossa sociedade, inclusive, é o direito burguês. Aliás, não só não tem a ver, como é o oposto. Vocês vão entender o porquê. A lei do desejo é justamente aquilo que regula o gozo. Regular, o que quer dizer? Regular também é partilhar. E se eu disse que é o oposto da lei do direito burguês, que é o que nos rege, né? É porque esse direito, o burguês, faz exatamente o oposto. Ele pressupõe que justamente aos que não têm e os que têm. Nesse caso é o quê? Meios de produção. Então, o Cabas diz, a intervenção da lei no sujeito inconsciente quer dizer
que na dessensibilização dessa relação primeira, do infância com a função materna, cujo saldo é o narcisismo, surge a possibilidade de mediar até outros destinos. Então, esse deslocamento do falo imaginário, da completude, para uma dimensão do falo que é descompleta e sempre deslocada. Eu coloquei aqui, valores fálicos sociais postos por um ideal do eu. Vem representar, vem simbolizar, essa barra sempre quer dizer simbolização, tá? Os valores do falo imaginário da completude. Aqui, vamos ver na segunda parte da atividade, o Lacan, ele pega a letra Φ do grego, né? A letra Φ minúscula vai representar o falo imaginário. E a letra Φ maiúscula, o falo simbólico. Ok? Vocês estão com fome? Sim. A minha ideia era terminar na parte da manhã, os 3 tempos, mas vamos deixar o terceiro tempo para a segunda parte, né? Vocês vão almoçar com essas questões no ar, porque não fechamos aqui o desenlace, né, que é a parte mais importante. Então, vocês... Sim, temos 5 minutos. Mas esses 3 tempos, eles estão sempre circulando. Desde o início. Eles não são separados. Então, eles são... Sua pergunta é boa, porque inicialmente eles são separados, porque a criança primeiro constitui o imaginário, né? Primeiro tempo. Constitui o falo imaginário. Em Freud, constitui o narcisismo primário. No segundo momento, então é cronológico. Essa célula narcísica se rompe, que é o que eu mostrei ali no gráfico, né? A criança começa a se dar conta de que há outra coisa no horizonte daquele desejo que inicialmente era todo voltado para ela. Esse é o momento do complexo da castração, no imaginário ainda, né? Mas tem o real aí, como você mesma comentou há pouco. Algo se abre aí e esse algo tem que ser encaminhado para uma direção simbólica. Esse algo é da ordem da angústia, né? Agora, isso no tempo de constituição do sujeito. Então ele termina o Édipo e vai viver. A questão da neurose é que nesse processo, há pendências nesses tempos. Então, há pendências no primeiro, no segundo e no terceiro, que resta a ele, se ele puder, se ele conseguir, né, terminar. Às vezes a vida, o que a gente chama no senso comum de maturidade, né, um pouquinho disso vai operando. Mas é um pouquinho, né? Porque a neurose é uma coisa que fica ali repetindo, né? As neuroses. Se esse sujeito não encontra, por exemplo, um analista que ajude, né? Então, nessa segunda situação, é tudo ao mesmo tempo. Então, na Constituição, é cronológico. Então, há um processo de subjetivação primária. Primário é no sentido de constitutivo. E há os processos de subjetivação secundários, como dizemos. Ou seja, depois do sujeito construir uma máquina, um aparelho psíquico, ele vai viver a vida. Na vida cotidiana, é tudo ao mesmo tempo. Exemplo, o sujeito se apaixona. Se ele não
superou o narcisismo, ou é que falar de superação total não existe, né? E quem se apaixona está ferrado por um tempo. Vocês conhecem o que é um apaixonado? Suponho que vocês já tenham tido essa má experiência. Má e boa também, né? Não vamos dizer que é só ruim. Por que é má? Em que sentido é má? Porque não existe um apaixonado que seja tranquilo. Ele está sempre angustiado. Ele está revivendo esse tempo 1 da subjetivação. Né? Ele ou ela curtiu uma foto ali e aí fiquei mal. É claro que se um sujeito equacionou melhor o seu narcisismo nessas passagens, ele vai reatualizar o narcisismo numa paixão. Só que ele vai ter uma relação um pouco menos sofrida com esse tempo que também vai acabar, né? Depois disso que vem o amor, um pouco mais dialetizado. Vem a desidealização, no sentido imaginário. Né? Então, a gente está sempre reatualizando. O complexo de castração, toda vez que temos uma perda, reatualizamos. Vivemos na subjetivação cotidiana aquilo que foi vivido na subjetivação primária. Então, se eu tenho pendências em cada um desses tempos, eu vou ter essas pendências na minha vida cotidiana. Uma pendência no último tempo, que é o que vamos falar. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas são... Não, algumas não. A maioria das pessoas, às vezes por deliberação consciente, são liberais. Eu defendo o liberalismo, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo o direito burguês. A maioria de nós é liberal inadvertidamente, sem saber. Pela inércia, né, dessa ideologia e por não saber da estrutura, no início da aula. Né? Mas alguns de nós podemos ser socialista comunista. Até 2 décadas atrás, esse horizonte outro para uma nova sociedade parecia mais plausível. Né? Então, esse ideal, que pode ser um ideal do eu simbolizado, antes era mais fácil sustentá-lo. Hoje em dia, nem tanto. Mas, ante essa visualização de não conseguir enxergar a possibilidade de mudanças maiores no meu tempo de vida, eu deprimo? Então, se eu deprimo é porque o meu simbólico ele não está tão operando, porque aí eu tenho um ideal do eu de um horizonte fraco simbolicamente, porque eu só vejo as mudanças no meu tempo de vida. Todo mundo gostaria, todo mundo que tem esse ideal do eu, né? De ver ainda na sua trajetória, né, mudanças. Lembram de uma música da Elis Regina que aborda isso, né? Eu não lembro exatamente a letra, mas ela fala: diga para mim, né, como será o futuro. É algo nesse sentido, porque eu não vou ver. Mas nem por isso deixo de desejá-lo e batalhar por ele. Então, o simbólico, essa questão é muito interessante, né? Essa formação social e sua ideologia, ela arrasa com o simbólico. Também no sentido do tempo histórico, na medida que restringe sua noção de tempo, a sua própria vida. No final das contas, é o seu imaginário, é o seu ego, o seu eu, né? Então, é uma pendência do terceiro tempo da Constituição. Então, falei do tempo 1, 2 e 3. Nós vamos almoçar.
retomamos uma emenda, um estímulo, né? Que é a comida. Isso é o erógeno. No caso, o erógeno oral. Suponho que vocês tiveram um tempinho aí para matutar sobre o que discutimos. Alguém tem alguma questão, crítica, elogio? Posso dar uma pergunta? Fala. No texto que você passou, tem uma passagem ali que ele fala sobre o comportamento epilético do bebê. Uhum. A reação a esse estímulo. Reação ao estímulo. Aos, né? De repente o bebê saiu do útero, aí é temperatura, é luz, é fome, é tudo. Que até então ele era alimentado, né? Pelo cordão e uma temperatura no nível agradável. Sim. E aí, esse comportamento epilético é uma tentativa de descarregar, de alcançar esse equilíbrio novamente por uma via catática. Eu achei interessante que ele falou assim, porque a ideia que eu tinha da catarse é daquela experiência de uma descoberta, uma emoção, alguma coisa assim, mas nesse caso está se aplicando a uma solução fisiológica até ali daquele estímulo. A catarse seria isso que fizemos agora há pouco. Seria uma catarse da fome. É que o bebê tenta, mas ele não consegue, porque não tem recursos, nem físicos, né? Qual a diferença do bebê humano, por exemplo, para o bebê do cavalo e da égua? O cavalinho ou a éguinha se levanta e vai em direção à mãe para mamar. Outros animais se levantam, uns mais, outros menos, né? Mas consegue ir até o objeto que é a placa, que proporciona a catarse, né? O bebê humano não. Por isso que temos essa diferença. Mas tinha algo mais ou era só isso? É aquele momento que discutimos aqui, ó. Para voltar rapidinho nele. É aqui, ó. Está em circuito fechado. Que deixado por si próprio, em horas, né, morre. O bebê canguru, ele nasce e já dá uns pulinhos já. Esse aqui não. Inclusive nós, seres humanos, nascemos com prematuração biológica. A cabecinha vai fechar, e tantos outros processos que ainda vão terminar nesse primeiro tempo ali, alguns meses. A visão também, partes do olho que ainda estão em processo de terminação. Mais alguma? Então paramos aqui no início do desenlace do drama edípico. Ou suprassunção do Édipo. O Édipo tem então que ser suprassumido. No texto do Freud, que vocês tinham para ler, o declínio do complexo de Édipo, né? Então o Édipo, todo esse drama tem que declinar. O problema, como eu já disse, é que nos neuróticos não declina, ou não declina muito. Então, esses dramas ficam ali repetindo na vida do sujeito, né? Por exemplo, no caso típico de homens neuróticos, a mãe do Édipo permanece ali, de vários modos. Um deles, mais típico, que o Freud discute num texto que se chama... depende da tradução, né? Não está nesse volume. Está aqui sim. Sobre um tipo... Não. Sobre a mais geral degradação da vida amorosa. O que acontece com o Édipo não suprassumido nos homens?
a mãe, ela está contaminando a imagem que ele tem da mulher. Né? De que modo? Vocês conhecem o xingamento filho da puta, né? Isso é um xingamento. Os xingamentos têm relação com o inconsciente, com as neuroses. Porque não, minha mãe não é puta. Minha mãe é santa. E tem a Virgem Maria. Olha só, ela deu à luz e ainda é virgem. Aliás, vamos falar um pouco disso. Salvo aqui alguém ser religioso, né? Mas estamos no campo científico. As religiões criam seus mitos. E os mitos, como disse o Lacan, partindo do Lévi-Strauss, os mitos são uma forma de lidar com questões da estrutura. Né? Então, são homens que amam um certo tipo de mulher, a idealizada, então, a santa, e desejam sexualmente, né, a mulher que eles concebem como degradada, ou seja, a puta. Não é à toa que, muitas vezes, essa cisão comparece em ato, né, com relações extraconjugais, ou até com simples passagens, né, em prostíbulos. Por essa dificuldade. Algumas vezes esses homens até lidam mais ou menos com essa relação sexo e amor direcionado para uma mesma mulher. Até que essa mulher tem um filho, ela se torna mãe. E aí é que ele não consegue mais desejar, né, ou tem dificuldade de desejar essa mulher, embora a ame. Isso é bastante comum. Do lado da mulher, geralmente, né, essa não suprassunção do Édipo também tem a ver com essas duas coisas. E nelas, geralmente aparece como frigidez, entre outras, vaginismo, né, entre outras situações. É um dos exemplos, mas tem tantos. Então, nesse textinho, tem uma passagem que vale a pena comentar, que é a seguinte. Vocês tiveram até as minhas anotações aí, né? Que é a parte que ele diz. Mas o processo descrito é mais que um recalcamento. Ele equivale a uma destruição e a uma suspensão do complexo, né? Complexo de Édipo. Aqui traduzido por suspensão, mas se a gente for, como eu fiz no original, é a alfa-rebel, ou seja, é a suprassunção, ou superação dialética, né? Aí ele diz, podemos supor que aqui chegamos a uma linha fronteiriça, nunca inteiramente nítida, entre normal e patológico. Se o eu realmente não conseguiu muito mais do que um recalcamento do complexo, então ele subsistirá inconsciente no isso e manifestará posteriormente o seu efeito patogênico. Ou seja, essas relações com pai e mãe, elas têm que ser suprassumidas. Lembra da ideia de suprassunção, né? Uma parte fica. O que é essa parte? São traços. Traços que vamos identificar em outras pessoas e que vão causar o nosso desejo e o nosso amor. Uma grande parte dessa historieta e dessa situação edípica é abandonada, cai, né? E essa pequena parte, esses traços que ficaram, são elevados. Ganham um outro teor. Um teor diferente, embora sempre com os traços. Ah, mas eu gosto de mulheres diferentes da minha mãe. Pois é, mas os traços vêm dela, nem que seja por oposição. A mesma coisa, né, da menina com o pai, ou também, no caso, das homossexualidades. Então, suprassumir o Édipo é o que está em questão no terceiro tempo.
Então, vejam, o Cabas, ele vai teorizar níveis do pai na teoria de Freud, né? Então, ele vai ver que o Freud trata do pai no nível mítico, que é o mito da horda primitiva. Alguém aqui não conhece o mito da horda primitiva do Freud? Se ninguém levantar para vocês, né? Tá. O Freud tem um textinho, na verdade é um textão, um livrão, que ele dizia que era um dos seus preferidos, que se chama Totem e Tabu. Ele vai averiguar, a partir da antropologia e da mitologia, situações de totemismo. O que é o totemismo? Os povos originários, antigos, antes de haver construído uma religião, construíram um sistema de crenças e rituais que chamamos de totemismo, né? Um totem, então, vai ser, a maior parte das vezes, um animal, né? Mas poderá ser, como no exemplo que o Cabas dá aqui, uma determinada árvore, né? Mas o caso dos animais é o mais comum, o totemismo. Vocês sabem, por exemplo, que na Índia a vaca é sagrada, né? Então, a vaca é um animal totêmico. Embora a Índia tenha avançado para o capitalismo, ainda tem resquícios do totemismo naquela sociedade, naquela cultura. O que acontecia com o animal totêmico, né? Ele era sagrado durante todo o tempo, então ninguém matava, e pelo contrário, ele era venerado. Mas, em um dado momento, periódico, esse animal era sacrificado, né, e ingerido. Mas só podia fazer isso naquele dado momento. Inscrito naquela cultura como um ritual. O Freud, ele vai, depois de discutir, teorizar sobre o totemismo, ele vai elaborar um mito. Na verdade, ele pega no Darwin, né, essa hipótese. O Darwin, observando o funcionamento grupal dos primatas superiores, né, chamamos de macacos, ele observa certa dinâmica. E ele criou a hipótese de que, no caso dos seres humanos, lá no início da humanização, isso é Darwin, né? Houve uma situação de um macho dominante que, bom, aí já é Freud fazendo o seu mito, né, a partir do Darwin. Um macho dominante que obtinha o direito sobre todas as mulheres. E outros machos daquele grupo, subordinados, não tinham acesso, né, ao outro sexo. Mas, num dado momento, esses irmãos, isso é um mito, viu? Tem que ser tratado tal qual todos os outros mitos, como íamos vendo. Num dado momento, esses irmãos se reúnem e matam esse membro que seria o pai, né? O pai de todos. Mas acontece que toda vez que um desses tentava ocupar o lugar do pai, também era assassinado. Moral da história. Para haver sociedade, ninguém pode ocupar esse lugar de exceção, né, do gozo total. É isso que está representando esse mito. Então, no nível mítico, a morte do pai é abordada. Então, esse é um dos níveis do pai na teoria de Freud. O segundo nível, segundo Cabas, é o antropológico. Observações antropológicas relativas à festa totêmica, isso que eu acabei de dizer, né? E aí tem um detalhe que isso se dá nas festas pagãs e nas 3 religiões monoteístas que temos: judaísmo, islamismo e cristianismo.
O caso do cristianismo é mais conhecido nosso, né? Então eu vou citá-lo como exemplo. O que é a hóstia? O corpo de Cristo, que é ingerido. O Freud trabalha isso também num texto muito interessante, se chama O Futuro de uma Ilusão, que ele aborda a questão das religiões. Então, um terceiro nível do pai na teoria do Freud é o sociológico. Observações de que a organização social repousa sobre o preceito da proibição do incesto, né? E isso é visto também pelo Lévi-Strauss. Inclusive, muitos dos tabus, falei do totemismo, né? Mas ele é associado aos tabus. Também é observado na antropologia. Então, por exemplo, o tabu de se eu encontrar a minha irmã numa estrada, né, eu preciso virar as costas, esperar ela passar e depois eu seguir o meu caminho. A irmã é tabu. Agora vocês perguntam, por que que esses povos precisavam fazer esses rituais? Enquanto nós não precisamos. Porque é um processo de simbolização de tudo isso, né? Ao longo da história da espécie. Ou seja, filogenia. É estudo da espécie. Nível clínico. A primazia da questão do pai nas três estruturas, né? O presidente Schreber é um caso de paranoia, ou seja, de psicose, que o Freud discute. Leonardo da Vinci é um caso de perversão, mas é uma perversão sublime, né? Sublimada, ao ponto dele sabermos, né? E o Freud tinha fascínio por ele, ao ponto dele ser um dos grandes nomes da ciência e das artes, né, que temos na história. E na neurose obsessiva e fóbica, Homem dos Ratos e Pequeno Ramos. Esses são casos clínicos do Freud, todos eles. O Leonardo não, e o Schreber não, né? Esses casos o Freud analisou um livro do Schreber, que são as suas memórias, e o Leonardo da Vinci, ele analisou, né, biografias e obras científicas e de arte. Aqui eu observei o seguinte, ó. Os fóbicos são totemistas. Quem conhece um pouco, por exemplo, do caso Hans, que é um menininho de 4, 5 anos, que o Freud supervisiona, ele tinha fobia de cavalos. Claro, numa época em que o carro estava começando a surgir, então tinha muitas carruagens e cavalos nas ruas. Só que o Freud observa que ele tem uma relação ambígua, ambivalente com o cavalo. Ao mesmo tempo que ele gosta muito, ele tem medo. Por quê? Porque no inconsciente é o próprio pai, né? É uma transferência da angústia. Qual angústia? A angústia da rivalidade fálica. Ali, ó, eu vou falar para vocês daqui a pouco que o infante está aqui nesse ponto, se relacionando com a mãe. Mas a mãe começa a deslocar o seu interesse, né? O pai vai estar aqui. Antes que o quadrante da realidade se feche aqui, que é esse terceiro tempo, o infante está aqui e o pai está aqui. E aqui há uma linha de agressividade, que na verdade é de amor e agressividade. Então, a criança, ela direciona a agressividade a esse outro concorrente e recebe, por espelho, essa mesma agressividade. Por isso, o medo dos cavalos, que na verdade é só um deslocamento do medo, né, dessa sua própria agressividade que ele direcionou a esse terceiro. Então, o cavalo funciona para a neurose fóbica do Hans, no caso, assim como
o animal totêmico funciona para uma dada sociedade. No caso, a sociedade antiga, né? E, de certa forma, nas religiões monoteístas que temos. Agora, o Cabas ele vai relacionar os 4 níveis do Pai em Freud. Veja que interessante. A antropologia, ou a dimensão antropológica do Pai, e a mítica, essa totêmica e horda primitiva, estão relacionados com a morte do Pai. Na festa totêmica, os irmãos se reúnem periodicamente para ingerir o animal sagrado totêmico. Antes da festa totêmica, ou fora da festa totêmica, é o oposto. Ele é admirado. Mas tem a ver com a morte do pai. E a horda primitiva, né? Que é a dimensão mítica da morte do pai. Então, qual é o pai que morre? No imaginário. Isso é no imaginário. Eu tenho uma lembrança de criança. Provavelmente eu devia ter 3,5, 4 anos, porque a lógica da teoria mostra isso. Né? Eu sonhei que meu pai tinha morrido. E eu lembro de ter levantado do meu quarto e ido até o quarto dos pais, abrir a porta para conferir se ele estava ali. E ele estava ali. Né? Então é um exemplo que eu tenho disso que estamos falando aqui. Né? Daquela agressividade, aquela linha de amor e ódio, né? Com esse objeto que concorre com o objeto mãe. Morte do pai. Tá, então eu estava dizendo que essa morte do pai é imaginária. O imaginário, vejam, vocês têm sempre que associar com o estádio do espelho, né? O que é o estádio do espelho? É aqui nesse canto, ó, ali no esquema, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. No primeiro momento, aliás, eu falei das 3 zonas erógenas de Freud, mas o Lacan, depois que o Freud inventou essa roda, fica mais fácil, né, você rodar com ela. O Lacan pensou, interessante, mas tem outras 2 zonas erógenas anteriores a essas que o Freud viu, que é o olhar e a voz. Então, uma criança, um bebezinho, ele é olhado. E o outro, ou quem faz essas funções do outro, fala com o bebê. Então, o objeto olhar, ele, como objeto pulsional, ele se dá no que o Lacan chamou de estádio do espelho. Então, o infante está aqui, ele é olhado pelo outro. Nessa linha, a gente tem o quê? A gente tem amor e ódio. Por que amor e ódio? Porque é ou eu ou ele. Eu sou eu ou eu sou ele? Lacan fala em amódio. Amódio. Né? Que é o que a gente atualiza na paixão, inclusive. Amo você infinitamente. Mas se você sair desse lugar que eu te olho, vou te odiar. O poeta diz na música, o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Depois, quando repete a estrofe, ele fala na geleira das paixões. Então, primeiro é na fogueira, depois é na geleira. Podia ser o Chico Buarque, né? Na voz da Elisa, então, fica muito bonito. É essa linha aqui. Por que eu estou falando disso? Porque essa mesma linha, ela vai se reproduzir aqui na relação com o pai. Mas esse pai rival. Né? O pai do Hans é seu rival frente à mãe. Esse é o segundo tempo do Édipo.
Repito, o terceiro vai ser fazer esse atravessamento aqui e fechar esse quadrante. As outras dimensões do pai têm a ver com a lei simbólica. Ou seja, ao invés de disputar com o pai, o sujeito vai para o seu oposto. Ele vai identificar-se com o pai. Mas é justamente isso que se trata de fazer nesse terceiro tempo do ego. E essa identificação aqui, a um ideal do eu. Essa lousa que me trouxeram aqui, que estava aqui, né? Não é boa, porque esse é pequeno, não dá para apagar. Tem que ficar bem anotado. Ideal do eu, né? Olha isso. Ela abrevia como I de A. Ideal, o que é A aqui? Porque é outro, em francês. Então, o ideal do eu, ele é o do outro. É o que eu disse um tempinho atrás, sobre o fato de que o outro nos dá uma história. Ninguém aqui escolheu nascer no século XX ou XXI, né, quem nasceu no meio do capitalismo. A gente nasce, às vezes não é planejado, depois é desejado mesmo assim, ou não. Também tem suas consequências, né? Então, esse outro já está antes de nascer. O ideal que eu terei vem do outro. E é justamente esse ideal do eu ou do outro que faz com que, ao invés de rivalizar com o pai, me faz querer ser como ele. Mesmo que ser como ele, se tudo der certo, um pouquinho mais. Ir além do pai, né? Então, primeiro a gente tem que ir além da mãe e depois se identificar ao pai e tentar ir um pouco além dele. Então, a proibição do incesto como princípio de exogamia, né? Ou seja, ter relações fora da família ou do clã. Então, aqui, um indivíduo dessa família vai se relacionar com um indivíduo da outra família e assim sucessivamente, né? Que dá também um limite de gerações. Isso tem a ver com a saída do complexo de Édipo. E, por fim, outros dois últimos slides, a gente constata o seguinte. Aqui eu nomeei simbolização e não simbolização do pai morto. Porque o pai é morto aonde? No imaginário, né? É uma fantasia. Uma fantasia infantil como essa que derivou num sonho que eu mencionei para vocês, né? Aqui tem o pai da realidade. O Cabas coloca o R maiúsculo aqui, mas eu prefiro colocar minúsculo, porque não é o real lacaniano. É o pai físico que temos, né? O pai da realidade. Bom, e outro detalhe. Não simbolização do pai, isso aqui tem que ser matizado, né? Se eu me constituo no campo do recalcamento e saio como neurótico, quer dizer que algo dessa simbolização ocorreu. E quando ela não ocorre, temos o quê? Temos uma outra estrutura, né? Chamamos psicose. E a perversão vai ser um caso particular, né? Então, o pai imaginário terá que ser simbolizado. E aí ele faz esse esqueminha aqui, ó.
pai real diferente do pai morto. Quando o sujeito não consegue diferenciar no inconsciente, temos neuroses, né? Quando há essa diferença, temos a introdução da lei do desejo, que é a lei que regula o gozo. Vocês entendem? O que vocês entendem por regulação do gozo? Vocês almoçaram, né? Todos almoçamos. Fizemos um prato, comemos até um certo limite. Até esse limite, estamos dentro da lei do desejo. Ah, mas não sei o que tem em mim, tem um vazio que me faz querer comer um pouco mais. Esse pouco mais é da ordem do gozo invasivo. O orgasmo sexual, ele também é definido como pequena morte. Uma mortezinha ali. Porque a tensão sobe e desce bruscamente. Mas é uma pequena morte. E agora no almoço, vocês tiveram uma pequena morte. Que saciar o estímulo da fome, essa pequena morte do quê? Da tensão que é a vida. O Freud vai falar pulsão de morte e pulsão de vida, né? O gozo é da ordem da pulsão de morte. A lei do desejo tem a ver, então, com a regulação do gozo. Quando o pai real, na fantasia, né, não é diferenciado do pai morto, a lei do desejo não funciona muito bem. Ou seja, a agressividade do narcisismo é direcionada ao pai e ela retorna para o próprio sujeito. Um exemplo disso é um caso clínico do Freud, que é o Homem dos Ratos, que ele sentia que toda vez que ele realizava um desejo, ele tinha a sensação de que o pai dele ia morrer. Era uma sensação. Isso é bastante comum na neurose obsessiva. Ou até em histerias que têm traços obsessivos, porque os tipos nunca são totalmente puros, mas são traços, né? A gente vê isso também num outro fenômeno que o Freud chamou de ruína pelo êxito. Então, são neuróticos que toda vez que alcançam algo que desejavam, das duas uma. Ou ele faz alguma coisa para perder aquilo que ele conseguiu, ou ele adoece, psíquica ou fisicamente, né? Já que o psíquico e o físico, nas pulsões, estão entremeados. Por quê? Exatamente por causa disso. A lei do desejo não conseguiu barrar o retorno da agressividade direcionada ao pai no segundo tempo do Édipo. Desejo e gozo estão no gráfico do desejo. Eu vou terminar com isso, mas vou fazer só uma menção. Vocês vão ver. Isso vai ficar mais claro aqui, ó. De junção e não de junção entre pai morto e pai real. Essa disjunção é primordial para a constituição do super-eu e do ideal do eu. Né? Aí é a sua questão lá do início. Vamos falar agora dela. Chegamos nela. Todo sujeito tem um eu ideal. Ó, isso é imaginário. E tem um eu atual. Então tem aquilo que idealiza imaginariamente, onde eu quero chegar, né? E tem aquilo que eu consigo ser. E no tempo que eu consigo ser. Né? Esse esquema que o Cabas faz, eu acho ele genial, não vi em lugar nenhum, né? E esclarece muito bem a diferença entre ideal do eu e super-eu. E também o eu ideal. Né? Por quê? O super-eu, bom, o Cabas ele vai trazer uma metáfora muito interessante, que é a do carro. Ele vai dizer, o super-eu, não é nesse capítulo, é no mesmo livro. O super-eu
ele é freio e acelerador. Do quê? Do gozo e do desejo, né? Pense na situação do alimento. E temos o exemplo das compulsões alimentares, né? Eu tenho um analisante que diz, eu vivo cheio, uma sensação de cheio, né? Ele diz, eu tenho 1,80 m, mais de 100 quilos, eu vou dormir estufado, tenho refluxo gástrico, sofro muito com isso e não consigo parar de comer. Recentemente ele começou a falar do vazio. O que é o vazio para ele, né? E a análise vai por aí. Mas vejam o que é um exemplo do super-eu como acelerador. Coma, mais um pedacinho, mais isso, mais aquilo. E o super-eu também é freio. Você não pode fazer isso. Pense no sujeito que se reprime, né? Cotidianamente. Fiquei confuso. Não tem dificuldade para entender o super-eu como um acelerador. É acelerador do gozo. Vai, come. Ele é imperativo de gozo, uma hora. Só mais um pedacinho, só mais um, só mais dois, só mais três. Pode ser bebida também, né? Aquela saideira que vai juntando na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o super-eu como acelerador do gozo. E tem o super-eu que é freio. Então, quando o ideal do eu é fraco, o super-eu ele vai para os dois extremos. Ou ele acelera demais o gozo, ou ele interdita demais o gozo / prazer. Certo? Tem a ver, nesse caso, com a não castração, né? Com a dificuldade de colocar limites. Porque você faz perguntas boas, viu? Porque me ajuda a lembrar que castração realmente ela é simbólica. Por mais que a castração apareça no imaginário, e aí ela diz respeito ao pênis, é imaginário, é fantasioso. Como conceito, a castração é sempre simbólica. Quando alguém diz castração, no senso comum, imaginamos uma coisa ruim, né? Cortar um pedaço. Mas na psicanálise, no conceito, castração em relação ao gozo, como limite. Castração, eu costumo escrever assim, ó. Castração delimita o gozo. Ao mesmo tempo que ela delimita, ela limita também. Ele passou daqui, não. Vou falar disso agora. Mas antes, ó, vejam. Super-eu está de um lado, o ideal do eu está do outro lado. Se eu tenho o ideal do eu forte, eu consigo colocar limites, castração simbólica, né, ao narcisismo, inclusive. Lembra, o que temos no narcisismo? Agressividade. Ou amor e ódio. Ou amódio. Né? Então, aquela pessoa que ama demais, é apaixonada demais por alguém, pode esperar que em algum momento a chance é muito grande de virar isso para o oposto. Então, tem aqui o eu que eu queria ser. O ideal do eu, veja, ele é colocado simbolicamente, por quê? Porque ele está no horizonte. O Freud diz uma coisa que é a seguinte: os neuróticos costumam adoecer em duas situações. Quando eles alcançam o que queriam e quando eles não alcançam o que queriam. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ideal do eu, por definição, como aquilo que está no horizonte e que me faz movimentar-me, não é algo a ser necessariamente alcançado. E se eu alcanço, na verdade é uma ilusão, porque ele já se deslocou. Isso que tem que ser o ideal do eu.
se ele tem a força simbólica. Agora, quando o ideal do eu não tem essa força simbólica, ele está enfraquecido, eu costumo pensar o ideal do eu da nossa sociedade capitalista. Quais são os ideais do eu? Que é do outro, né? Que é da sociedade. Quais são os ideais dessa sociedade? Ganhar dinheiro. O que mais? Sempre falta. Ser feliz, né? O que é ser feliz? Ser feliz o máximo possível, né? Beba essa Coca-Cola toda. Superlativo aí não é qualquer coisa. Eu pelo menos pego mais, não quero isso não. Aí eu quero que só feliz. Pois é. Em outros termos... Era direcionado, né? Ah, que ele faça uma faculdade, Sim. aí isso, mas só se feliz. Que seja totalmente feliz. Sabe como chama isso? Morte. Só que você não vai saber. É a única possibilidade de ser completamente feliz. A metade das laranjas, 2 amantes, 2 irmãos, inclusive a música é incestuosa, né? É isso. Agora, o Chico Buarque, o Caetano escrevem sobre a dimensão real e simbólica. Ele sempre inclui, né? Agora, a ideologia capitalista, ela justamente quer tentar excluir o real. E o simbólico por tabela, né? Porque se eu quero esconder o real, eu tenho que esconder o simbólico. O simbólico, ele bifurca, ele trifurca. Então, que ideal do eu orienta o nosso desejo? Se é que orienta, né? Porque se ele for enfraquecido, ele não orienta. Ele nos coloca uns contra os outros. Um exemplo que eu gosto de dar. Uma vez, estava um dia assim, chuvoso, né? E alagou uma parte da rodovia. Eu estava de carro, voltando de um passeio, uma quarta-feira à tarde. Então, eu sou um trabalhador, do ponto de vista econômico, de classe média, né? Eu consigo fazer meus horários alternativos. Eu consigo ter uma tarde livre no meio da semana. Só que não é a situação da grande maioria dos trabalhadores, principalmente dos proletários. Né? Proletário, o que é um proletário? Vocês sabem? Proletário é aquele que só restou o seu corpo para ser colocado à venda no mercado. E aí o mercado paga o que ele quiser e o que ele puder. Né? Não é o nosso caso, suponho. Então, eu estava num carro, ouvindo música, estava calor, então estava de ar-condicionado, e a situação era, parte da pista estava alagada, só tinha uma parte aqui passando, né? Só que até chegar nessa parte alagada, tinha 2 fileiras. Eu estava chegando nessa parte de passagem, mas do lado de cá tinha um ônibus coletivo. Então, meu pensamento foi qual? Vou deixar passar primeiro. Só que o cara de trás buzinou. E falou palavras que eu não vou reproduzir aqui. Né? Qual é a lógica? Qual é o ideal do eu que me orienta? É que eu estou sozinho nessa condição. Do meu lado tem um coletivo com 40, 50 pessoas, né? Provavelmente sem ar-condicionado, a maioria de pé, então eu dou preferência para eles. Esse é um ideal do eu que me tira do narcisismo, né? Me tira da competição com o outro. É um exemplo. Então, quando o ideal do eu está enfraquecido, aqui eu coloquei essas flechas traçadas, né? O ideal do eu não faz contraponto ao super-eu. Então, na metáfora do Cabas, o ideal do eu, ele é ora acelerador, ora freio, e o ideal do eu é a embreagem. Qual é a função da embreagem? Não deixar o carro. Também, tem a ver com isso, né?
mas ela faz as mediações, as passagens das marchas, né? Se eu estou na quinta marcha, eu tenho que colocar o pé na embreagem para a atração parar. Ou seja, eu regulo acelerador e freio a partir da embreagem. Essa metáfora ela é muito importante. E aqui, ó, o grafo do desejo, que é esse sorvetão aqui, tem muitos detalhezinhos aqui. Aqui precisaríamos de mais 6 horas para falar só desse grafo aqui, né? Mas eu só vou lembrar o seguinte. Onde está o ideal do eu? Está aqui. Né? O sujeito está aqui, ó. Ele tem vários circuitos até chegar no ideal do eu. Ele pode chegar pelo andar inferior, que é o do imaginário, ou ele pode chegar pelo andar superior, passando pelo quê? Pela castração que está aqui. Significante do A barrado. Que é como Lacan escreve o nome do pai, né? Mais para frente da sua teoria. Aqui eu barro o meu narcisismo e chego a um ideal do eu que considera o barramento do meu narcisismo. Eu faço um pequeno retorno em algo que eu disse no início, que agora vai fazer mais sentido ainda, né? Eu falei da lei, que não é a lei do desejo, que é a lei que nos rege nessa sociedade, né? Que é a lei do direito. Qual é a principal lei, aquela que não pode, nessa sociedade, ser mexida? Porque vocês sabem que a nossa Constituição de 88 tem, por exemplo, na lei, que todo cidadão brasileiro deveria ter casa, moradia, alimentação, lazer, não é? Mas essa lei aí, ó, se tiverem quem faça ela valer, que façam, né? Políticas públicas, quem trabalha, eu trabalhei 10 anos no SUS, alguns aqui trabalham em políticas públicas, suponho, né? É essa tentativa de fazer valer uma lei que está lá só idealizada, no imaginário ideológico, né? Agora, existe uma lei que essa é a central desse direito burguês. Qual é? Como? Aí já é a lei de Italião. É a propriedade privada, né? E tem um detalhe do quê? Dos meios de produção. É também dos bens de consumo. Essa garrafa é minha. Se você tomá-la, eu posso chamar a polícia. Mas a mesma lei que garante a minha garrafinha, que eu paguei R$40, talvez, garante uma grande big tech que custa bilhões. É o direito da propriedade privada, dos bens de consumo, isso aí qualquer um pode ter, mercadorias, né? Mas garante também os meios de produção dos burgueses. E o que é um burguês, então? Safado? Alguém falou aí. Fui eu. Mas poderia. Vocês fazem eu rir, agora eu esqueci o que eu estava procurando aqui. O que é um burguês, né? Ah, tá, lembrei. Então, o burguês está aqui, ó. Lembram do mito da horda primitiva? Porque eu costumo dizer, meus colegas psicanalistas, que não ouçam, né? Porque eles não costumam gostar, mas estou aberto ao debate. O mito de Totem e Tabu, o mito da horda primitiva, é um mito comunista. Por quê? Ninguém ia ao mito do desejo. Desejo enquanto aquilo que põe limite ao gozo, seja meu, seja do outro, né? Ninguém pode ocupar o lugar da exceção. Ora, o que é um burguês se não alguém ocupando esse lugar? É assim que eu entendo o fato do Lacan dizer: capitalismo fora clue o simbólico.
foraclusão é um conceito do Lacan, né? Que ele toma emprestado do próprio direito. No caso do direito, a palavra... Qual é a palavra mesmo? Alguém é advogado aqui? Existe um termo no direito que quer dizer que, passado todos os trâmites legais, você não pode mais recorrer. Está fora de juízo. Né? Transitado em julgado. Como? Transitado em julgado. É isso, é uma expressão, né? Mas tem uma palavra também, que está na ponta da língua. O consciente está na ponta da língua. Esse é o problema. Eles não vêm. Mas o Lacan pega essa palavra e faz um neologismo, que é foraclusão. Está incluído fora de possibilidade. E aí eu já vou fazendo a ponte com a próxima parte da minha fala, né, que é a metáfora paterna. Quanto mais eu quero lembrar, menos eu consigo. Mas sabe qual é? De catar as palavras aqui. Não é essa, não é essa, não é essa. Está dizendo aí, tá guardado. Sim, sim. Não, e essas que virão têm relação de alguma forma. Dá para construir. Mas não é Porque como é que sabe que não é? Sim. sabe. O inconsciente sabe qual não é. Mesmo que ele... Júdice não. Sob júdice pode ser transitado, ainda pode ser recorrido. O que foi transitado em julgado não cabe mais recurso. Então, não cabe mais nenhum tipo de... Lembrei a palavra. Prescrição. Está prescrito. Mas a prescrição não é porque ele já foi transitado, não pode mais, é porque passou-se o tempo. Passou-se o tempo, justamente. Isso, porque o tempo de recorrer não existe mais. Aí é prescrição, aí é prescrever. Então, o nome do pai, ele... O que é o nome do pai? É essa passagem aqui, ó. Não. É o desenlace do drama edípico. Quer dizer que os valores fálicos sociais do ideal do eu foram colocados em cima da dimensão imaginária do falo. Então, a dimensão imaginária do falo é recalcada. A foraclusão, que é o neologismo para a prescrição do direito, quer dizer que se o sujeito não fez isso no tempo do complexo de Édipo, ele não consegue fazer mais. Essa simbolização do falo imaginário. Que quem faz é o nome do pai, que eu vou falar agora da metáfora paterna. E isso é uma... Isso pode gerar uma psicose. Né? Por que eu digo pode gerar? O sujeito, ele constrói, no caso da foraclusão do nome do pai, ele constrói a sua realidade psíquica. Né? Mas no lugar do nome do pai, que eu vou colocar aqui nesse canto, Lacan coloca NP, que é o nome do pai, 0. O nome do pai não foi incluído, ele foi fora-cluído. Incluído fora, se vocês quiserem, né? Essa é a ideia. Ele não entrou no campo de subjetivação do sujeito. Só que a maioria dos sujeitos não tem uma psicose resistente. Ele está na realidade, subjetivando, como se fosse o recalcamento. Então ele tem seus comportamentos como se fosse da neurose. Esse NP0, nós estamos chamando de bengala imaginário. Ao invés de ser um ponto simbólico, que não quebra, ele é imaginário. E essa bengala se quebra, geralmente, quando o sujeito se depara com uma situação muito difícil na vida. Muitas vezes é ter um filho, muitas vezes é perder um filho. Então, ele conseguiu até ter um filho. Ter um filho é uma baita situação. Mas ele perde o filho morre, ele desencadeia a psicose. O que é desencadear a psicose? A sua realidade se quebra. E ele é obrigado a reconstruir de alguma forma. Né? E é o delírio que vai fazer essa reconstrução. 2 horas e meia, né? 16 horas. Tá.
Então, antes disso, eu queria mostrar para vocês aí isso aqui. Eu acho que ele não ficou muito claro. Mônica, hein? Sem torneirinha. Pega, Cebolinha. Ué, o que aconteceu? Está passando mal? Cebolinha? Desculpa, Cebolinha. Eu estava muito apertado. Prontinho, vamos continuar? Calma, Mônica, foi sem querer, eu juro. Agora sou eu que estou apertada. Ufa! Xiii, agora que lembrei, eu não tenho torneirinha. Cebolinha, aonde você vai? Vou em bola, você demorou muito, mas já estou aqui. Agora é tarde, vou jogar a bola com o Cascão. Oba, vamos jogar peteca, Mônica? Magali, por que nós não temos torneirinha? Como assim? Na sua casa não tem torneira? Não é dessa torneira que eu estou falando, é daquela que os meninos têm. Ah, sei. Nós não temos torneirinha porque somos meninas. Isso não é motivo. Claro que é. Se tivéssemos torneirinha, seríamos meninos. Por quê? Porque só os meninos têm torneirinha. A gente podia ter a tal torneirinha e continuar sendo meninas. Uma torneirinha a mais ou a menos não mudaria em nada. É. Aí a gente podia fazer xixi de pé. É tão prático, né? Será que o Papai do Céu dá uma torneirinha para mim? Se ele tiver mais uma sobrando, eu também quero. Pai do Céu, dá uma torneirinha para mim e uma para mim? E agora? Vamos esperar. E aí? Nada. Vê você. Nada também. Vamos esperar mais um pouco. Nada. Acho que o Papai do Céu não ouviu. Claro que ouviu. A mamãe falou que ele está em todos os lugares. Então ele não quer dar. Tudo bem. A gente pede para outra pessoa. Mas quem? Na loja de material de construção tem bastante torneira. Mas não serve, né? O Franjinha! Mas não vai fazer falta para ele? Não é isso. Ele pode inventar uma máquina que faça aparecer torneirinha nas meninas. E então, Franjinha? Ha 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 ha. Ai, 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 ai. Parece que ninguém quer ajudar a gente. É. Viva! O que foi? Você viu uma sorveteria? Dá uma moeda, Magali. Nós queremos 2 torneirinhas. Eu quero uma igual a do Cebolinha. Ho, 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 ho. Não adianta, nunca conseguiremos uma torneirinha. Tá na hora do almoço. Tchau, Mônica. Tchau. Ô, filhinha, o que você tem? Eu não tenho, mãe. Como não tem? Eu queria ter torneirinha como Cebolinha. Como é que é? Torneirinha para fazer xixi em pé. Sabe, filha, só os meninos possuem torneirinha. Por quê? Por quê? Se eu tivesse, não ia deixar de ser menina. Mas quando você nascesse toda carequinha, enrugadinha e com torneirinha, o médico diria, é homem. E eu não havia pensado nisso. Quando descobrissem que eu era menina, seria tarde demais. Pois é. O que seu pai faria com seus carrinhos, sua bola de futebol? Eu não ganharia o Sansão. Então, a gente já nasce sem torneirinha para não confundir os outros. Também.
Como também? Ah, Mônica, quando você crescer mais um pouco, eu explico. Pra mim chega, mãe. Pensando bem, é melhor não ter torneirinha. É isso aí, Mônica. Agora, que tal a gente brincar como duas meninas? Oba, de quê? Futebol. Futebol? Isso é coisa para meninos. Por quê? Ai,